Então, quando eu tinha mais ou menos entre uns 4 anos de idade, eu me lembro de andar pela rua da minha casa e achar tudo na minha volta muito estranho. Eu não me sentia familiarizado com nada que estava ao meu redor. Embora sim eu achasse tudo muito bonito, o sol, as plantas, as casas nem tanto. Eu confesso que eu não achava as casas bonitas não, nem mesmo as casas das pessoas que tinham muito dinheiro. Eu não achava a arquitetura daqui bonita, nunca achei a arquitetura daqui bonita, sinceramente. Achava mais a natureza. E nessa idade eu ainda não tinha tido contato, né, com a minha família estelar. Foi no ano seguinte, entre 5 anos de idade, mais ou menos, que eu já relatei no outro vídeo daqui do canal. Então esse meu sentimento era muito mais do que simplesmente um sentimento de não pertencimento. Tipo assim, eu não pertenço à ideia e às ideologias daqui desse planeta. Não, era muito mais do que isso. Eu sentia realmente, aqui não é a minha casa. O que que eu estou fazendo aqui? Mas por outro lado, nessa época, com 4 aninhos, eu ainda não me lembrava da onde eu era. Então, várias vezes eu cheguei a falar para minha mãe terrestre que eu não era filho dela, pelo menos era filho dela apenas parcialmente. É claro que na época eu não usei a palavra parcialmente. E que a minha família estava me esperando, que a minha família não era daqui, que minha família era de outro lugar, que eu era de outro lugar. E nessa idade eu já conversava, né, com espíritos, é, alguns seres que eu posso colocar também como elementais e alguns outros seres também de outras dimensões ou de dimensões paralelas. E para mim, não já nos 4 anos que eu já sabia, mas nos meus 3 anos, que são as lembranças mais fortes e recorrentes que eu achava que todo mundo era como eu, que todo mundo falava com espíritos, que todo mundo falava com esses seres, que todo mundo sentia o que eu sentia, que todo mundo era capaz de. Eu vou usar a palavra ler por falta de uma palavra melhor, mas eu achava que todo mundo era capaz de ler o pensamento e os sentimentos uns dos outros. E eu já expliquei isso em outro vídeo. Quando eu falo ler o pensamento, não é ler as palavras, né? As pessoas pensam que pensam em palavras, né? Mas não, são as imagens que passam na nossa mente. Então eu achava que todas as pessoas da minha volta, que os adultos da minha volta eram capazes disso. E eu fui percebendo com o tempo que não. E quando eu tentava, né, falar sobre isso, que eu tentava mais falar sobre isso com a minha vozinha, a minha falecida avó, tadinha, era uma pessoa maravilhosa, uma alma espetacular. Aliás, a alma mais evoluída da minha família terrestre. Ela não tinha, obviamente, preparação para aquilo, né? E eu fui sendo orientado pelos espíritos que eu não iria encontrar a ajuda que eu precisava na minha família. E que eu tinha que respeitar o pensamento deles, a forma deles de acreditar em Deus, a forma deles de perceber o mundo. E que se eu conversasse essas coisas com eles, só traria conflitos para mim e só traria conflitos para eles também. Então, essa minha percepção, né, de ter a certeza absoluta de que eu não pertencia aqui, me trazia indagações, não me trazia tristeza, sabe? Eu não era triste, não por isso. Eu não era triste por, tipo, como muitas pessoas dizem, eu me sentia muito triste, eu me sinto muito infeliz porque eu não sou daqui, não. Nessa época, com 4 aninhos, eu só queria entender se eu não sou daqui, da onde eu sou. E os espíritos, esses espíritos que eu estou dizendo, eram espíritos terrestres. Embora eram muitos deles mentores, mas eles não tinham muito o que contribuir comigo nessa área, porque eram espíritos de humanos. Muito bem. E na realidade, eu tenho lembranças muito mais antigas, desde do útero da minha mãe. Eu tenho lembranças do hospital, da roupa, a primeira roupinha que ela colocou em mim.
do lugar que eu fiquei. E eu falava isso com ela, né? Assim que eu comecei a falar. Teve uma vez que eu cheguei nela e falei assim, mãe, que lugar que era aquele que me colocaram quando eu era pequeno? Era pequeno, né? 3 anos. Ela falou pra mim, mas que lugar que você está falando? Ah, no meu linguajar na época, né? Ah, era uma caixa de vidro. Aí eu fui descrevendo a roupa, né? Eu tava com uma roupinha assim, o cobertor dessa cor tal. E ela ficou assim, meio que. Porque eu tava descrevendo pra ela a roupa que ela tinha escolhido pra mim assim que eu nasci. E esse lugar que eu tava descrevendo, né? É aquele lugar que eles colocam os bebês, né? Uma caixa de acrílico, né? Que eles colocam os bebezinhos. Então eu tinha lembrança do ventre dela, eu tinha lembrança do meu nascimento. Antes de eu começar a falar, eu queria falar, mas eu não conseguia, obviamente, porque o meu corpo respeitava e respeita, né, algumas condições humanas, ainda que eu seja parcialmente humano. E eu já queria falar, mas eu não conseguia, eu não podia falar. Mas eu já entendia tudo que estava acontecendo na minha volta. Acredito eu que diferente das outras crianças. Aliás, tenho a plena certeza disso. E teve uma outra vez também que eu cheguei para ela e perguntei, mãe, quando que a gente vai voltar na casa daquela sua amiga? Ela disse para mim, que amiga? Ah, aquela sua amiga da luz vermelha. Calma, gente. Não é isso que vocês estão pensando, não. Pelo menos os mais antigos. Aí eu disse pra ela, falei assim, não, porque um dia a gente estava na casa de uma amiga sua e a senhora, porque eu chamava minha mãe de senhora, né? Ainda chamo. E a senhora estava trocando a minha fralda e eu estava olhando para uma lâmpada vermelha. Eu não falei lâmpada, falei luz, que eu tinha 3 aninhos, tá? Eu estava olhando para uma luz vermelha, eu achei aquela luz bonita, eu queria voltar lá. Aí ela se lembrou da amiga dela, que na época, né, já tinha até se distanciado, e que se chamava Regina. E eu fui descrevendo toda a casa dela. Aí ela ficava assim, mas como que ele pode se lembrar? Ele era só um bebê. Ele nem sabia falar ainda. Vocês estão me compreendendo? Então, embora eu não tivesse, né, ainda, como eu disse para vocês, porque isso só foi acontecer a partir dos meus 5 anos de idade, o meu contato com a minha família estelar, eu posso dizer que já era uma criança adulta. Eu já era um adulto ou um ser consciente e um corpo de uma criança. Se eu me emocionar, me desculpa, não é por tristeza. É que eu lembro um pouco da parte da minha angústia de, de querer me comunicar. De querer me comunicar com as pessoas e não conseguir porque a minha fala ainda não estava desenvolvida. Mas eu tentava me comunicar telepaticamente com a minha mãe, tentava me comunicar telepaticamente com as pessoas na minha volta e eu não conseguia. E eu não sabia por que eu não conseguia. Por que eu conseguia me comunicar com outros seres, né, que estavam na minha volta, que hoje eu sei que eram espíritos, e eu não conseguia essa comunicação com a minha mãe e com as outras pessoas que estavam na minha volta. E é exatamente isso. Um ser consciente, não vou chamar de desenvolvido, não, mas um ser consciente e um corpo limitado, pelo menos até um certo tempo, né? Em um corpo limitado. Mas tinha muitas coisas boas também. Esses espíritos mesmo, ainda que espíritos humanos, de crianças, elementais, ultradimensionais, que eu sempre conversava, né, desde pequenininho, era muito legal, era muito gostoso. Eram conversas assim muito interessantes, inclusive alguns deles muito curiosos, do tipo, o que é você? Não é nem quem é você. Porque tanto alguns espíritos evoluídos como outros espíritos também, eles ainda não entendiam ainda o que era aquele ser, por que aquele bebê estava se comunicando com eles numa linguagem adulta muito evoluída. Porque o nosso espírito, né, o espírito de um humano, que está muito tempo aqui na malha terrestre, pelo menos, porque ninguém é humano, né? Mas que está muito tempo aqui na malha terrestre, ele também regride. E regredindo, ele vai reaprendendo tudo de novo. Vocês compreendem? Não importa quantas vidas um espírito preso muito tempo na malha terrestre teve. Então,
a nossa essência, né, a essência de nós híbridos, a essência de nós extraterrestres que viemos para cá, né, para essa missão, nós não temos isso de se esquecer e ir aos poucos de novo, porque nós não estamos aqui, pelo menos a maior parte de nós não. Há exceções, mas a maior parte de nós não está aqui por karma, por simplesmente por contribuição e por auxílio. É claro que durante essa contribuição, esse auxílio, nós crescemos, nós evoluímos mais ainda, nós nos recordamos, principalmente, eu posso dizer por mim, que já fazia muito tempo que eu não estava num corpo físico, num corpo material. Eu passei muito tempo fora de um corpo material. Essa adaptação para mim dentro de um corpo material foi muito difícil, desde essa idade mesmo. Era muito difícil para mim. Então eu comecei a falar muito cedo, né? Eu já disse isso em outro vídeo. E a minha mentalidade desde dessa idade, né, já era a mentalidade, digamos assim, de um adulto. Então vocês compreendem? Não que eu não tinha o meu lado criança. Aliás, eu tenho 36 anos, eu tenho meu lado criança até hoje. E alimento o meu lado criança. Nós devemos alimentar. O lado criança, que eu digo, é de rir, de me divertir, de fazer coisas que é considerado como, isso não é adulto, né? Como esses emoji, né, que eu tenho aqui em cima aqui, que eu ganhei de uma irmã daqui do canal também. Depois eu mostro pra vocês. Então, sim, eu sempre tive e tenho até hoje esse meu lado criança, brincar na chuva, pisar em poça de água, brincar com barro, com areia e tudo mais. Mas mentalmente eu sempre tive essa consciência desperta, né? Essa consciência mais avançada, pelo menos comparado às outras crianças na minha volta. E desde essa idade, os adultos, eles eram atraídos a mim assim de uma maneira assim muito diferente, porque quando os adultos conversavam comigo, eles se esqueciam que eles estavam conversando com uma criança, pelo menos uma criança aparentemente, e começavam a contar para mim sobre os problemas deles, sobre os dilemas, contar para mim coisas assim, segredos, coisas muito íntimas. E só depois de falar tudo que eles se davam conta de que, aliás, eles falavam: nossa, por que eu tô falando isso pra você? Você é só uma criança. Só que eu não era só uma criança, né? E eu conversava com eles, já com esses 4 anos de idade, na mesma linguagem. É claro que algumas palavras minhas ainda eram palavras de criança, mas no contexto geral a minha linguagem era extremamente adulta, né? E isso eu tenho até hoje, né? Acredito que por causa da minha energia, as pessoas elas se sentem assim muito à vontade para conversar comigo, para contar os seus segredos. E não é coisa que eu gosto, sinceramente. Mas é uma coisa que faz parte, né, da minha energia. Tem até um seriado muito interessante que eu estou assistindo na Netflix chamado Lucifer. Acredito que alguns de vocês já devem ter assistido, aonde um dos dons do diabo, né, por assim dizer, é perguntar qual é o desejo da pessoa, e a pessoa se sente, né, ali de falar qual é o desejo dela. Já comigo seria mais isso mesmo, que as pessoas se sentem perto de mim, abertas, elas não conseguem se segurar. Elas simplesmente mostram quem elas são e falam quem elas são, depois que elas vão perceber o que elas estão fazendo. E isso foi desde essa idade. E como eu já relatei, né, no outro vídeo, a minha vida, assim, sei lá, eu tava procurando sentido. Pois é, 4 anos. Eu tava procurando sentido pra minha existência e eu não encontrava um sentido pra minha existência, porque tudo aqui parecia muito ilógico e muito banal pra mim. Não que as coisas aqui são banais em si, não que a vivência é banal em si, não. Mas de ter uma existência mais profunda. Não apenas crescer, casar e todas aquelas coisas que eu vi e percebi ao meu redor, que era e é tudo na vida das pessoas até hoje. Entende? O que eu quero pra minha vida? Crescer, casar, ter filho, ficar rico, ser sei lá o quê. E só isso. Não que isso seja pouco. Não, mas só isso. Mais nada.
Isso já é a felicidade, já é o ápice para a maioria das pessoas. E não era para mim. E eu pensava, minha existência não pode estar baseada só nisso. Crescer, casar, sei lá, ser profissional e morrer. Entende? Olha para vocês verem com 4 anos de idade. Então eu ficava perguntando qual é o sentido da minha existência aqui. Foi aonde eu já mencionei no outro vídeo, só que esse eu vou estar fazendo uma série de vídeos relatando como foi a minha vida e como é a minha vida, né? E foi onde eu encontrei o sentido para minha vida, que talvez pode parecer uma coisa para você que não seja novidade, mas ao mesmo tempo sim é, que é o amor. O amor ágape, o amor que não pede nada em troca, o amor que independente se o outro me ama ou não me ama, eu vou amar. Vocês estão me entendendo? Não é o amor toma lá da cá. Entende? E eu vi isso em primeiro na minha avó. Porque a minha avó terrestre, né? O jeito dela de amar, todos, era exatamente assim. Eu aprendi, eu descobri, né? Eu redescobri o meu sentido na vida, fora todas essas coisas que já tem aqui, que são maravilhosas, sim, mas um sentido maior. Isso para mim é um sentido muito maior do que tudo que existe. Esse amor ágape, e é assim que ela amava. E a partir desse momento foi aonde eu me senti muito feliz. Aonde eu percebi que, nossa, eu já passava por muitos problemas, viu? Vocês não têm noção, problemas familiares. Pois é. Minha família, a família que eu escolhi é bem desestruturada. Aliás, digo de passagem, a maioria, todos de essência reptiliana, ainda em desenvolvimento. Não que os reptilianos não sejam desenvolvidos, não. Mas ainda em desenvolvimento. Então, já tinha muitos desafios. Principalmente o de não entender por que as pessoas na minha volta agiam como agiam, brigavam, não falavam o que realmente sentiam, eram muito presas a coisas que para mim era tão desnecessária, entre várias outras coisas. Mas foi onde eu percebi que não importava o que as pessoas na minha volta, o que a minha família, o que a minha mãe terrestre, o que todos iriam ou não iriam poder dar ou não dar para mim. O que importava era o que eu podia fazer pelas pessoas que estavam na minha volta. E isso para mim foi uma coisa maravilhosa. Aliás, diga-se de passagem, que isso não é uma característica muito comum nos seres humanos, o amor ágape, ok? O amor sem interesse, dá o amor sem receber, ok? É esse tipo de amor que eu tô falando. É claro que para ser alimentado, né, dos dois lados, obviamente que tem que haver uma troca. Mas eu não estou falando de ser alimentado, né, dos dois lados. Estou falando de sentido de vida, de existência. E eu encontrar isso em um ser humano aqui no planeta e esse ser humano ser a minha avó, foi o que fez uma ligação assim muito grande, sabe, entre eu e ela, muito grande mesmo. Embora ela seja uma senhora muito humilde, né, mas também era uma senhora assim muito sábia, um ser humano assim realmente incrível mesmo. Então, eu acho que por hoje é isso. E eu acredito que esses vídeos que eu estou fazendo, relatando a minha experiência como humano e extraterrestre ao mesmo tempo, mostrando esses dois lados da moeda, né? Mostrando esses dois lados, acredito que muitas pessoas que futuramente irão assistir esses vídeos vão se identificar. Quem me dera se na época eu tivesse a internet, quem me dera se na época eu pudesse apenas clicar num botão e procurar um título e encontrar alguém falando sobre isso. Então, por hoje é isso. E eu penso, ai, minha perna dormiu. Pois é, muito tempo apoiando. Peraí, deixa eu esticar ela. Eu acredito no seguinte: mude apenas o universo de uma pessoa que você vai estar mudando todo o planeta. Então eu sei que se esse vídeo atingir pelo menos uma pessoa, e obviamente que vai atingir, essa uma pessoa é todo o universo e vai estar mudando toda a consciência de tudo que está na volta dela.
Então, gratidão a todos, muita paz, muita luz. Para quem se interessar pelo livro, eu acredito que para vocês, mais do que para mim, esse livro ele é muito interessante mesmo, porque do que eu já li e do que eu já senti, porque eu sinto isso também quando eu pego um livro, do que tem no livro, mas do pouco que eu já li, do que eu já senti, pelo menos para mim as informações que tem aqui não são muito novidade, mas são confirmações, ok? São confirmações de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já experimentei, de tudo que eu sei. Mas para vocês que ainda estão nesse caminho, nesse processo, né, de despertar, acredito que esse livro ele vai ser muito bom, mas muito bom mesmo, para sua caminhada, para sua jornada. E não esqueça, se você gostou, para que outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo, que você venha a curtir, porque pelo menos aqui a regra do YouTube é que quando um vídeo ele chega a 700 e pouco a 800 curtidas, o YouTube ele indica para outras pessoas que se interessam por esses assuntos. E algumas pessoas daqui do meu canal, algumas não, muitas pessoas do meu canal estão dizendo que não estão conseguindo dar like, nem sequer dislike no vídeo. E eu não sei quem dá like, quem não dá dislike não me importa também, pelo menos isso não. Então, que vocês não venham se esquecer. E se por acaso vocês estiverem com problema, vocês venham a relatar nos comentários: olha, Ariel, não estou conseguindo. Porque aí eu vou estar tentando entrar em contato, né, com o YouTube e ver o porquê que isso está acontecendo. Que aliás eu percebi que não é só aqui no meu canal não, é na maioria dos canais que fala sobre ufologia e espiritualidade juntos, não separadamente, tá bom? Então gratidão mais uma vez a cada um de vocês. Deixa eu ver se eu consigo levantar ali para mostrar os outros emojis que eu ganhei. Estão vendo? Tem carinha de diabinho, tem cocôzinho, tem um outro diabinho lá atrás. Então queria agradecer, né, esse presente maravilhoso que eu ganhei, esse outro presente lindo também que eu ganhei. E sobre a associação, eu vou estar fazendo uma live semana que vem, porque todo mês eu faço, gente. Vocês estão me perguntando aqui na comunidade, né? Faz uma live mostrando seus gatinhos. Todo mês eu faço, é só dar uma olhadinha nos vídeos aqui, tá bom? Mas todo mês eu tô fazendo uma live. E no Facebook, todos os dias eu faço live. A associação SOS Felinos, mostrando a vida do dia a dia dos meus 34 gatinhos. Então, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.